Bom dia, gente. Hoje, segunda-feira, dia de saudar nosso pai Omolu e nosso pai Exu, né, o Orixá. Então, nosso pai Omolu nos traz cura no dia de hoje, né? Hoje, última segunda-feira do mês de julho. Semana que vem já começa, né, o mês de agosto, que é o mês de saudar Omolu, né? Que é o mês da comemoração dele, né? Que é o mês das almas, um mês que a gente possa nos conectar, né? Com o nosso Elegbara, para a gente poder, né? Nosso Deus interior, para a gente poder ter uma conduta boa, né? Pensamentos bons, sentimentos bons, para a gente tentar encaminhar o mais possível de almas possíveis, né? Para o plano físico, o plano espiritual, desculpa, para podermos, né, limpar a crosta terrestre desses irmãozinhos em desequilíbrios que ainda estão aqui muito presos na matéria, né, por causa de atitudes nossas, porque quando nós, né, encarnados, a gente nos melhoramos como pessoa, nos melhoramos como espírito, né, quando a gente tem um estudo intelectual e sobre a espiritualidade e nas nossas atitudes também a gente muda nossos hábitos errôneos, a gente acaba perdendo, né, o fio, vamos assim dizer, de contato com esses irmãos em desequilíbrio e eles são encaminhados para uma esfera, né, para um lugar no plano espiritual de luz, de tratamento, de cura. Então, mês que vem, esse mês de agosto, é o mês que a gente, né, faz essas orações todas as segunda-feira para as almas. E dia também de nosso pai Exu Bara, que é ele que vem nas encruzilhadas da vida nos dando caminho, nos dando direção para a gente chegar onde a gente merece, aonde a gente precisa chegar, tá bom? E vamos ver o que essas duas energias nos diz no tarô dos orixás no dia de hoje. 4 de água, o 8 de terra e o 8 de água. Então, aqui a espiritualidade fala que às vezes, gente, tem pessoas aqui na Terra, né, que vieram para trabalhar sozinhas, vamos assim dizer. Tem gente que espiritualmente eles trabalham sozinhos. Tem gente que precisa daquela comunidade, né, para trabalhar, mas tem gente que precisa trabalhar sozinho. Então a gente tem que botar na nossa cabeça, tem que nos conscientizar qual o tipo de trabalho que a gente veio fazer aqui na Terra, né? Porque tem gente que não precisa trabalhar no espiritual, tem gente que veio só para evoluir como pessoa, mas tem outras pessoas que veio para fazer trabalhos espirituais, para ajudar outras pessoas ou os espíritos, né? Então, mas tem gente que precisa trabalhar em comunidade, mas tem gente que tem um trabalho sozinho. Então, aqui fala muito disso, que pessoas, né, que venham trabalhar sozinhas no mundo físico, porque no plano espiritual a gente tem muita ajuda, né? Mas aqui no plano físico, esse trabalho é sozinho, que às vezes tem gente que quer trabalhar sozinho por causa do ego, né? Acha que não precisa de ajuda de ninguém, não precisa de uma comunidade, mas tem gente que realmente veio num trabalho sozinho, que tá ali, ó, para trabalhar sozinho, para poder fazer o que ele veio fazer espiritualmente aqui na Terra sozinho. Nem todo mundo precisa de uma comunidade, nem todo mundo precisa de como eu vou dizer, de um lugar físico para trabalhar. Que tem gente que precisa, né, tá dentro de um centro, tá dentro de um terreiro, tá dentro de uma igreja, tá dentro de algum lugar, que precisa aprender a trabalhar em comunidade, mas tem pessoas que não precisa, que ela em si já tem a comunidade dela pelo plano espiritual e ela precisa assim trabalhar sozinha, né? Cada um tem que adequar, né, na sua
com a sua vida, mas a gente precisa trabalhar no espiritual, não importa como, mas o trabalho tem que ser feito. Tá bom, gente? Então, esse é o nosso livre-arbítrio de a gente poder escolher como a gente tem que trabalhar, mas a gente também tem que trabalhar na comunidade, né? Porque socialmente, a gente precisa ter aquele contato com as outras pessoas, mas isso não quer dizer que a gente precise trabalhar com aquelas pessoas, né? A gente precisa ter uma vida social, mas não precisa ser aquele trabalho espiritual, precisa ser com certas pessoas, porque tem pessoas que nasceram para caminhar sozinha. Uma coisa que a minha padrinha uma vez falou para mim, que eu fiquei perguntando porque eu tava passando por uma situação naquela época. Ela pegou e falou assim para mim: passou uma águia no céu e ela falou: águia voa sozinha. Então nem sempre a gente vai ter, né, um lugar para ficar trabalhando. Tem certos trabalhos que é só a gente, nossa egregória espiritual. Nem todo mundo vai ter aquele lugar lá para trabalhar, aquele, né, terreiro, aquele centro, aquela igreja. Não sei se está dando para entender, se eu estou conseguindo passar o que eles estão falando. Então a gente precisa ter consciência do qual é o nosso trabalho aqui na terra espiritual, né? Quando a gente tem um caminho espiritual, qual é o nosso caminho, o que a gente tem que fazer, e que nem todos precisam estar dentro de um templo espiritual, né, de um templo para poder trabalhar. Às vezes a gente sozinha, caminhando, a gente trabalha, tá bom? Esse é o conselho de nosso Pai Omulu, que nosso Pai Omulu não traga cura, seja ela física, mental ou espiritual, e que nosso Pai Exu possa trazer abertura de caminho para todos nós que estamos precisando. Gratidão por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo. Gratidão, gratidão, gratidão.